Vamos repercutir agora, então, a presença hoje, do ministro Fernando Haddad na Comissão de Agricultura da Câmara, essa audiência pública, falando também sobre o endividamento agrícola, dos produtores. E quem vai repercutir com a gente agora, na análise, é Benedito Rosa, ex-secretário de Política Agrícola, também ex-presidente da Conab. Muito bem-vindo. Boa tarde, Benedito. Boa tarde, Simone. Boa tarde a todos que acompanham a AgroMais. Você com certeza acompanhou aí, hoje nessa audiência pública onde o ministro Fernando Haddad ele esteve. O ministro falou de desoneração da carne na reforma tributária, também defendeu o aumento da tributação aí para as LCAs, que enfrenta, por outro lado, uma resistência do setor. Acabamos de ouvi-lo aí dizendo que não tem problemas, então, nesse repasse de recursos do Plano Safra. A gente vê aí o ministro colocando, se tem um problema, seria um problema pontual e não macro. Vamos lá, Benedito, como é que você avalia tudo isso? Realmente eu acompanhei a audiência pública na Comissão de Agricultura e da Câmara e os depoimentos do ministro Haddad, os questionamentos dos deputados, e a conclusão que eu cheguei é de que, de modo geral, as pessoas de bom senso reconhecem que o governo deu uma resposta para uma situação angustiante. 12 bilhões de reais para serem aplicados em renegociação de dívidas de produtores que tiveram perdas superiores a 30%, e no intervalo 2020 a 2024, de municípios que tiveram declaração de calamidade pública reconhecida pelo governo federal. Então, esses produtores devem ir ao banco e renegociar suas dívidas. E, se tiverem sucesso, as taxas de juros estão razoáveis, 6% para o Pronaf, 8% para o Pronamp e demais produtores e cooperativas, 10%. Um prazo de 9 anos com 1 de carência. Esse é um aspecto positivo. O segundo aspecto, o ministro Haddad garantiu que, se os 12 bilhões forem insuficientes, voltaremos a tratar do assunto. Aspectos positivos. Aspectos preocupantes, que pode até dizer negativo, é que o governo demorou demais para aprovar a medida provisória medida provisória 5.122 e 5.247, objeto de uma resolução do Conselho Monetário Nacional que aprovou e regulamentou a aplicação desse recurso. Esse socorro vem sendo pedido de forma preocupante desde 2020. Então, nós estamos em 2025. O governo demorou demais para liberar esses recursos. Em consequência, os agricultores tiveram dificuldades para tirar empréstimo. Então, é isso que o ministro Haddad não levou em consideração. Eles tiveram dificuldade para tirar empréstimo nesse período todo e não têm garantias para oferecer para um novo empréstimo, inclusive agora, com essa disponibilização. Esse é um problema que está entravando o crédito rural. Então, não é que as instituições estejam bloqueando, etc. É verdade que os bancos estão exigindo garantias reais. Se o agricultor está devendo, ora, não tem garantias reais, o crédito não sai. Esse é um aspecto. O outro é o volume de recursos. Os deputados chamaram a atenção para o fato de que só no Rio Grande do Sul são 180 mil agricultores em situação de endividamento. Então, e que com uma dívida que já soma 27 bilhões. Então, o governo liberou 12. Esse assunto precisa continuar a ser analisado. E o deputado Ram, que é o relator da medida provisória 5.122, foi aprovada na Câmara, seguiu para o Senado, inclusive eles aproveitaram e pediram apoio ao ministro Haddad para apoiar essa medida provisória, porque esta tem uma dimensão compatível com...
ela inclui recursos do Fundo dos Pais, do Fundo Social e é para ser aplicada em todo o Brasil, e ela, sim, teria condições de dar uma rearrumada no crédito rural para pequenos, médios e grandes produtores. Paralelamente, o governo também atendeu, através do programa Desenrola Rural, isso não foi comentado lá, assim, dessa forma hoje, atendeu 4.667 mil famílias de pequenos de agricultores, chamados agricultor familiar, quilombolas, indígenas, assentados, e envolvendo 6,3 bilhões de reais. Ora, esse público merece, precisa mesmo de apoio. Mas vejamos as proporções. 4.667 famílias receberam 6,3. 180 mil só no Rio Grande do Sul recebe 12. Então, o recurso é realmente insuficiente para dar uma rearrumada no crédito rural para que os produtores possam continuar produzindo. Uma informação que correu lá hoje, Simone, é que os produtores de arroz do Rio Grande do Sul, nós estamos falando do Rio Grande do Sul porque foi o estado mais afetado, uma safra boa em 5. É verdade que também para agricultores do Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e do Nordeste tiveram prejuízos nesse período, mas não tão intensamente quanto no Rio Grande do Sul. Então, os produtores de arroz também estão passando por dificuldades, porque o preço do arroz está abaixo do preço mínimo. Eu já vi muita coisa nessa esplanada dos ministérios, viu, Simone? Mas eu não tinha visto ainda entidade representativa dos agricultores recomendar redução de área. Esse não é um bom discurso, porque a entidade deve recomendar, e eu, como governo, durante toda a vida recomendando, aumentar, não diminuir. Mas o ponto é que os produtores de arroz no Rio Grande do Sul estão com um custo de produção que, se eles plantarem mais, não terão condições nem de ter lucro, nem de pagar empréstimo. Então, melhor não plantar. Isso não é nada bom. O governo precisa apoiar o setor, ajudando a exportar arroz para que o preço, pelo menos, alcance o preço mínimo. Bom, são vários assuntos que foram comentados hoje e a expectativa é de que o projeto de lei que foi aprovado na Câmara e seguiu para o Senado, repito, o PL 5.122, ele tenha sucesso, porque me lembra a renegociação das dívidas em 1994, 95. Elas tiveram uma cobertura ampla no governo Fernando Henrique. Tiveram uma cobertura ampla e deu uma boa arrumada na agricultura que respirou durante anos aí para frente. Isso, pequenos e médios agricultores, mas também os grandes, estão necessitando nesse momento. E quando nós disfarçamos o cenário com números sobre a produção de soja, milho, especialmente dos grandes produtores, carne bovina de suíno e de aves, nós estamos falando de setores muito competitivos e de grande volume de exportação e de renda. Não é o caso de pequenos e médios agricultores do Brasil inteiro, que precisam, em especial, os grandes também, é claro que precisam de ajuda, e que precisam de um apoio mais intenso. Ficou claro que, cobrado do governo, que houve demora para responder e que o volume de recursos é insuficiente. Repito, o ministro Haddad deu a esperança de que, se o recurso fosse insuficiente, eles voltariam a tratar do tema. Pois é, Benedito, vamos seguir acompanhando, não é, em relação ao arroz que você bem colocou, trouxe essa informação aqui. A gente sabe, né, que o preço pago ao nosso produtor, né, o risicultor, não está um preço muito bom. A gente viu a Conab fazendo 2 leilões, não é, o Benedito, pagando um pouco acima do que o mercado está oferecendo. E para o ano que vem a gente vê também, né, essa possibilidade, como você bem colocou aí, né, essa redução da área do arroz, porque o nosso produtor ele não deve estar tão incentivado assim em aumentar essa área diante dos custos, mas com essa demanda, hoje a gente vê essa alta demanda do arroz, por isso que o preço está caindo. Mas e para a próxima safra, hein, Benedita, como é que fica? Diminui a área da produção, mas o consumidor final ele pode
ter um arroz um pouquinho mais caro, né? Ou seja, a gente vai acompanhando essa volatilidade, essas oscilações aí, e em relação também essa ajuda, né? Esse fôlego a mais aí para os produtores, não só os gaúchos, a gente está colocando todos os produtores aí, mas em específico a gente traz puxa um pouco para o sul, porque um estado mais afetado aí, né? Muitas secas acontecendo. E eu te pergunto, para a gente finalizar aqui rapidamente, fôlego pode melhorar, então, o acesso ao recurso do plano agrícola, plano safra. Por quê? Porque os pedidos de acesso ao crédito, aí a gente já deu essa informação, do plano safra 25-26, eles estavam abaixo do esperado aí nestes 2 meses. Fôlego a mais para o nosso produtor ou ele vai esperar um pouco mais, ô Benedito? Sim, sem dúvida. Aquele contingente, a parte do contingente dos agricultores que estão endividados, que só no Rio Grande do Sul, segundo dados divulgados, atinge 27 bilhões de reais. Então, esse público, se conseguir acesso na condição e no volume que puder desses 12 bilhões, terão um desafogo parcial, podem continuar a trabalhar. Agora, aqueles que não conseguirem, não tendo garantias reais para oferecer aos bancos, infelizmente, a situação fica triste e um dado comentado hoje por vários deputados gaúchos, que deixa todos deprimidos, é o fato de que 23 pessoas se suicidaram no Rio Grande do Sul em decorrência da situação humilhante de estar devendo, não poder plantar e banco cobrando, de ficar sem saída, desesperados. Isso é muito triste. Nós não queremos que isso aconteça com ninguém, em nenhum país do mundo, muito menos o nosso. Portanto, a resposta do governo precisa ser numa dimensão maior e mais rápida, porque os agricultores que estão podendo, estão plantando neste ano como podem. E isso significará menor produtividade, menor quantidade de fertilizantes, prazo comprometido. Isso não é bom. Estamos referindo a algumas regiões do Rio Grande do Sul, especialmente o norte do Rio Grande do Sul, e algumas regiões de outras partes do país. Mas, se isso está acontecendo com uma parcela dos agricultores, nós temos que priorizar a atenção, porque, como você disse há pouco, a produção de alimentos, ela influi muito, porque o índice de preço de alimentos influi no índice geral de preço. E a alimentação é fundamental para as famílias, principalmente as de baixa renda, têm dificuldade quando os preços sobem. E não nos iludamos, uma queda na produção pode, diante de um cenário como esse, o preço baixando, demanda fria, uma queda de produção, pode iludir com a queda de preço no curto prazo. Mas, como você diz aí, na safra seguinte, aí o preço sobe para todo mundo, o que ninguém deseja, né? Certo. Benedito Rosa, muito obrigada pela análise hoje aqui com a gente, viu? Uma boa tarde para você, até semana que vem. Para você e para todos que acompanham a AgroMais. Tchau, tchau, querido. Até lá. Seguimos